Que Deus nos abençoe a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, servidores desta casa, a todos, bom dia. Senhor presidente, só para caminhar a discussão, eu propus algumas alterações na Lei 124 de 2015, de autoria do deputado Fábio Macedo, ou deputado... Enfim, a Lei 124, senhor presidente, por compreender, primeiro, a preocupação, e a Constituição versa sobre isso, que não permite essa condição de nós podermos desmembrar municípios ou parte deles, né? Essa foi a nossa preocupação, a priori, com esse projeto de lei. Nós sugerimos, inclusive, uma alteração na própria ementa. Por exemplo, nós alterando, tirando a palavra atualizações cartográficas. Essa foi uma proposição, até porque no texto nós compreendemos que era importante colocar apenas a disposição de atualizar as divisas dos municípios maranhenses. É preciso resolver essa problemática, senhoras e senhores. Infelizmente, tem pessoas que dormem em um município e acordam em outro. Como é possível? É o desafio realmente que a física não permite, né? Ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, no Maranhão, nós padecemos dessa lamentável sistemática de limites que precisam ser regulamentados, precisam ser realmente resolvidos na sua essência, na sua conjuntura definitiva de como realmente definir a geografia dos municípios maranhenses, tanto pelo sentimento político, econômico, social e até de sentimento de pertencimento. Então, nós precisamos resolver essa sistemática. Votei aqui com o relator, deputado Marco Aurélio, por compreender que, acima de tudo, nós queremos resolver esse problema. É preciso definir de uma vez por todas os limites entre os municípios. E o deputado Fábio Braga, quando coloca essa propositura realmente para legitimar a condição de definir limites, ele vem ao encontro de um anseio coletivo de todos aqueles deputados que querem essa problemática resolvida. Eu vou citar um exemplo, o Quatrac, por exemplo, o Quatrac 5, que às vezes o morador recebe a conta de São Luís, às vezes recebe coisa de Ribamar, não sabe realmente aonde está localizado. Então, é isso que nós precisamos definir. Então, essa condição, desde a ementa, nós sugerimos essa alteração, como também nós sugerimos, e aqui eu cito o artigo 1º, que eu coloquei, vou citar aqui, ipsilitre, né? A atualização das divisas intermunicipais do Estado do Maranhão, dar-se-á a partir da data da publicação desta lei, com revisões quinquenais e, em hipótese alguma, poderá acarretar desmembramentos. Essa que foi também a nossa emenda, já no artigo 1º, acrescentando essa expressão que, de alguma forma, não havendo desmembramento por compreender ou fração ou parte do território municipal. Por quê? Primeiro, porque o artigo 18, salvo engano, parágrafo 4º, ele diz da Constituição que é vedado, até que seja mudada a Constituição, é preciso que nós possamos analisar essa condição, não formalizar uma lei que, de repente, possa ser objeto, depois, de ilegalidade. Então, essa foi a nossa preocupação em apresentar essa discussão, e aqui, ora faço, que é com base, inclusive, no artigo 18, do parágrafo 4º, né, da Constituição, que realmente ela define essa condição, e a lei 124, ela pode ser objeto, inclusive, de reanálise por parte dessa prerrogativa constitucional, mas esta Casa já o fez, mostrando a legalidade, a Comissão de Constituição e Justiça já o fez, legitimando essa condição, e a nossa preocupação foi essa. Prova disso é que nós acolhemos, né, e foi votado por unanimidade essa condição da aprovação da Lei 124, de autoria do deputado Fábio Braga. Eu quero ressaltar ainda que é importante que nós possamos, acima de tudo, resolver a sistemática, não compactuar com um desmembramento, ou quer seja infração, ou quer seja na condição realmente de interação
de qualquer que seja a fração, mas que, acima de tudo, nós possamos pontuar que a necessidade é definir os limites entre os municípios maranhenses. E isso só vai ser possível quando houver a junção de esforços entre os municípios envolvidos. Deputado Edivaldo Holanda, é preciso, né? E essa é a condição, eu aqui quero parabenizar o nosso prefeito, porque ele tem essa preocupação quando criou a Secretaria Metropolitana, justamente para discutir e tem feito um trabalho de fomento realmente essa condição de limites do município de São Luís com os demais municípios da Grande Ilha. Precisamos certamente, aí sim, dessa interação entre os prefeitos, da aquiescência e, acima de tudo, das pessoas envolvidas. Eu não tenho dúvida se todos, eu citei aqui como exemplo o Quatrac 5, se todos do Quatrac 5 forem ouvidos, eles vão dizer o sentimento deles que eles pertencem a São Luís, não a São José de Ribamar. E, hora que eu posso até destacar, na época foi encaminhada uma emenda do deputado Kleber Verde para asfaltar as ruas do Quatrac 5, e foi encaminhado para São José de Ribamar, deputado André Murat, foi encaminhado para Ribamar. Por quê? Porque o Quatrac 5 pertence, né, a São José de Ribamar, e mais, infelizmente, na condição realmente do dia a dia, do trabalho, do sentimento, da geopolítica, da referência econômica, o Quatrac 5 pertence a São Luís. E serviços são prestados pela Prefeitura de São Luís no Quatrac 5. Então, eu faço essa referência para mostrar que é uma problemática muito séria. E aqui eu quero aquecer a lei, mas na condição de quem realmente precisa também discutir ou rediscutir essa análise da própria lei, para que nós possamos chegar a esses entendimentos. Envolver os municípios que estão realmente nesse conflito de limites, e aí poder ouvir em plebiscito ou referência, ou qualquer que seja o instrumento realmente, de podermos ouvir a população, para que nós possamos, assim, ter a legitimidade, porque as pessoas que estão diretamente afetadas por essa problemática que envolve essa condição da falta de definição de limites, elas vão ser ouvidas, vão opinar, a maioria, pelo processo até democrático de direito, vai realmente aprovar a propositura definida na lei, e assim nós vamos ter o resultado necessário. Ou seja, não é apenas a lei pela lei, mas, acima de tudo, a certeza de que nós vamos resolver essa sistemática, tanto pela condição daqueles que estão sendo envolvidos, como também pela inter-relação entre os municípios maranhenses. Ou seja, é a concordância, é certamente a solução para um problema que está no diálogo, na discussão, na interação entre os municípios maranhenses. Então, essas foram as nossas colocações pontuais com relação às emendas. Não faço aqui apologia ao veto, né, das emendas. Votei, como já disse aqui, vou reforçar, favoravelmente, acompanhando o relator, mas, acima de tudo, faço esse pronunciamento para que nós possamos refletir, porque nós estamos aprovando uma lei que é importante para o Maranhão, porque visa realmente essa condição de resolver essa problemática, mas, acima de tudo, é preciso estar sempre, acima de tudo, ouvindo as pessoas, buscando essa compreensão tão necessária realmente, até para que nós possamos ter serviços de qualidade nas franjas entre esses municípios, para que não fique, por exemplo, as lacunas, o município tomar conta economicamente de uma localidade, em detrimento de outro que não faz, e quando este falha, o outro, por não atender a necessidade, acaba prejudicando a população ali envolvida. Eu faço esse apelo realmente pela discussão, porque compreendo que, principalmente, todos aqueles que é um problema que desafeta, principalmente também a São Luís, né, essa região como um todo, até porque nós precisamos definir esses limites, Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa. Eu, pelo menos, tenho uma casa na Praia do Meio e fica bem no limite de São Luís, Raposa. Mas, na verdade, ali é São José de Ribamar. Então, a população fica na incompreensão do que é realmente, de qual município realmente faz parte. Então, essa lei, ela vem hoje ao encontro desse anseio, que nós esperamos que ela possa aqui, na discussão, ser implementada, ser realmente mais discutida,
para que nós possamos, inclusive, tirar qualquer textos que possam criar divergências. Só para concluir, senhor presidente. Porque as divergências que vão certamente causar os imbróglios e o que nós não queremos. Queremos é que, de fato, nós possamos definitivamente, de uma vez por todas, resolver o problema dos municípios maranhenses. Muito obrigado a todos.